Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 8 de março de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2231. Ele tem 5 páginas, 45 logias e 20 máximas. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 13 máximas. O tema é neovalor. A especialidade é autoevoluciologia. Quem fez o verbete aí, redigiu com muita calma, é a professora Dulce, que é uma das nossas técnicas no assunto, veterana. E eu aviso a vocês, não queiram fazer qualquer represália contra ela, que está hoje com assistente, que é a outra. Se acontecer isso, eu coloco os cachorros em cima. Tá certo? Estou de olho, hein? Estou de olho. Definição. O neovalor é a neoavaliação, neoconsideração, neossignificância, neoconcepção, neoimportância, neointeresse ou neopreferência atribuída pela consciência lúcida a ideias, comportamentos, coisas, para realidades, fatos, para fatos, princípios ou realidades conscienciais, reperspectivando a própria existência na vivência diuturna da autodiscernimentologia evolutiva. A dúbio-pensenidade promovendo a reperspectivação mater-pensênica. A neopensenidade prevalecendo na psicosfera pessoal. O mater-pensene do megafoco evolutivo. O neovalor subjetivo, que aqui no caso está escrito, nós temos que trocar, eu vou mudar isso aí. Extrínseco e o neovalor objetivo intrínseco. Os valores conscienciais posteriores ao curso intermissivo. O neovalor reconhecido e assumido. A reavaliação da hierarquia dos valores pessoais. O encantoamento da obsolescência retrobiográfica, o ajuste da superestimação de valores anacrônicos, a reciclagem dos valores intraconscienciais, corrigindo a postura negligente à condição de intermissivista. Eu li apenas uma parte aí, que a fatologia tem mais de 20 linhas. O vislumbre dos neovalores intermissivos, a conquista da sinalética energética e parapsíquica, refinando os neovalores ressomáticos, a progressiva autorrecuperação de cons magnos, forçando a adoção de neocritérios pessoais, o impacto das autovivências parafenomênicas, promovendo ou potencializando os neovalores conscienciais, a reconectividade com a paraprocedência. Agora, na argumentologia, existe aí o tópico da tabelologia, com 15 itens expondo contrapontos entre valores obsoletos e neovalores evolutivos, cosmoéticos, a maior, passíveis de serem vivenciados pelo intermissivista lúcido, homem ou mulher. Agora, na remissologia, dos 15 itens, nós destacamos descarte dos resquícios, economia da vida consciencial, fixação no rentável, preço do ideal e valor existencial. A frase enfática, que tudo indica que está perfeita, diz o seguinte: o emprego lúcido da inteligência evolutiva conduz ao descarte decisivo de valores obsoletos a partir da experimentação destemida e cosmoética, cingindo os neovalores intermissivistas. Você cultiva neovalores pessoais ou ainda mantém autoconvicções impedidoras das renovações intraconscienciais? Qual valor dá a você a neocondição de intermissivista? Agora, aqui nós temos uma mega análise, feita pelo João Paulo aí conosco, são 20 itens,
que vale a pena a gente ver. Neoimportância, neocritério, neoconquista, neoaquisição. Expansão, reperspectivação, renovação, maturidade, cosmoeticidade. Autoprioropenseridade, autoevoluciologia, autocoerenciologia, autoproexologia, autopriorologia, preferenciologia, para-axiologia, lucidologia, autodemanda, autovivência e sempre aprendência. O verbete do dicionário hoje, nós temos aí inspiraciologia, que ele é auto-para-perceptivométrico, ou lógico, e seria bom a pessoa ver se interessa para ela o que nós estamos falando aqui sobre a inspiração. Inspiração é uma coisa que muita gente interpreta, às vezes, um pouco fora do esquadro. É bom examinar bem o que é inspiração. Agora, aqui um questionamento. Sentimentos de gostar, se apaixonar e amar podem ser controlados? É lógico que pode. Isso aí é um processo de discernimento da pessoa e lucidez dela, vontade e determinação. Se um desses sentimentos vai embora, tem como fazê-lo voltar? Aí depende da consciência. Tem dificuldade em ter e ou manter a ereção com mulheres diferentes. Acho que devido à ansiedade. Teria alguma dica para controlar esses dois fatores? Primeira coisa, isso aí é uma lição para você. Deixa de ser promíscuo e seja monogâmico. Arranja uma mulher que você se dá bem com ela e faz a dupla evolutiva. O mais é prostituição e promiscuidade. Os cursos de acoplamentar e 40 manobras têm previsão de quanto virão para a vitória? Alguém sabe aí? Acoplamentar e 40 manobras. O acoplamentar ele é fixo, ele tem perna no lugar dele, tem raiz. Agora 40 manobras, como é que é? O rapaz é de Vitória. Olha, esse ano nós vamos ter muitos cursos, 40 manobras em Foz e alguns fora de Foz. Os próximos que vão acontecer no mês de abril, aqui em Foz do Iguaçu, na Semana Santa, né? De 5 a 8. E em São José dos Campos, de 13 a 15. Isso no mês de abril. Agora, a gente vai fazer um projeto bacana em julho. Nós teremos 2 cursos, a CIP parceria com o SAEC, em que nós vamos dar o 40 manobras e em seguida ocorre um acoplamentário. Então, isso vão ser turmas, a princípio, fechadas e a gente quer exatamente ver o resultado que a gente obtém fazendo esse intensivão, né? 4 dias trabalhando as energias no 40 manobras e logo em seguida o acoplamentário. As datas são 9 e 12 de julho, o 40 manobras, né? O acoplamentário então seria de 13, 14 e 15 de julho e novamente de 20 a 26 de julho, seguidos de 27, 28 e 29 do acoplamentário. Então fica o convite para todos. Em Foz do Iguaçu nós ainda teremos em novembro, 15 e 18, feriados 15 de novembro, e em dezembro, que é tradicional, depois do Natal, né, 27 e 30. Acho que foi tudo. Eu vi uma entrevista do biólogo e neurocientista Stevens Rey na Conexão Roberto Dávila, e, entre muitas afirmações, ele diz que no futuro a velhice poderá ser tratada como uma doença, ou seja, que a vida do soma poderia ser prolongada indefinidamente, o que seria uma espécie de imortalidade para o corpo humano. O senhor poderia aprofundar esse assunto? Qual seria o limite da longevidade humana intrafísica? Que implicações isso teria no Holochakra? Olha aqui, há décadas eu digo que o homem vai chegar a pelo menos 250 anos. O processo da vida prolongada indefinidamente no corpo é impossível, isso aí é bobagem, é impraticável. Mas, por exemplo, 250 anos, isso a gente já fala há algumas décadas. Hoje, eles já admitem 150 anos, quer dizer, a ciência convencional. Então, estão caminhando para isso. Agora, as implicações vão ser incríveis.
em matéria de PROEX, Programação Existencial. Holochakra, isso vai ser até secundário no caso. O problema é a realização da pessoa, devido ao problema da lucidez. Eu sei o que é isso, agora aos meus 80 anos. Você já pensou? O dia que eu tiver mais 70 pela frente, com a lucidez que eu tenho hoje, se eu manter isso até lá pelos 140, 150, isso é uma loucura. Que visão que eu não vou ter das coisas, das pessoas, dos ambientes, dos assuntos. Uma loucura. Assim é qualquer um. Pois é. Isso aí é uma loucura. Então o problema é o seguinte, a vida física prolongada se ter lucidez. A primeira coisa é essa. A mesma coisa é extrafisicamente. A pessoa tem que estar sadia, consciente. Fatologia, página 14, quarta linha. Poderia explicar como utiliza a reavaliação da hierarquia dos valores pessoais? Bom, a abordagem aqui, ela é de uma maneira genérica, né? Da importância de chamar atenção, da importância de você realmente fazer essa reavaliação. No caso, assim, dentro do paradigma da conscienciologia e considerando a importância das reciclagens, da autopesquisa, uma coisa que eu acho muito séria é você realmente fazer esse mapeamento da importância que você está dando para a sua vida, né? Para a sua agenda pessoal. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que eu procuro manter o meu cotidiano à base de um planejamento mínimo. Eu gosto de planejar o que eu vou fazer minimamente. Então, eu acho que isso é uma maneira de você conseguir hierarquizar os valores que você tem e transformá-los em alguma coisa prática, né? Porque, assim, a ideia desse verbete, embora ele pareça, assim, talvez meio filosófico demais ou muito teórico, justamente a minha proposta é chamar atenção para a importância do valor que você dá a pequenos detalhes, ao seu cotidiano, ao que está ao redor de você, as mínimas ocorrências, e chamar atenção para isso, considerando que, na verdade, vai depender do valor que você imprime a isso, do neovalor que você está imprimindo a essas observações ou as ocorrências em geral, e a partir daí você vai estar vivendo de uma maneira mais ou menos evolutiva, né? E aí, então, mas assim, mais objetivamente, em relação à pergunta, a sua pergunta é realmente essa avaliação do cotidiano, né? Do que eu considero que é mais importante para eu estar priorizando na minha agenda pessoal. Na fatologia, sétima linha, a conversão da conduta exceção em conduta padrão, poderia ampliar? Bom, no caso, considerando a proposta, né, o conceito do neovalor, do momento que você conquista ou vislumbra um neovalor evolutivo, você tende a sair de uma conduta exceção, não tão conduta que seria exceção evolutiva, e passa a considerar aquilo como uma conduta padrão. Então a ideia é o que não era tão evolutivo, tão importante ou tão prioritário, que você deixava como uma conduta padrão, você transformar no evolutivo em conduta padrão. E o que era exceção vira, então, o seu cotidiano, a sua rotina mais prioritária, né? Então, você pensar nesse jogo, né? No que você até então tinha como não prioritário e passar a priorizar na sua cotidianidade. Na fatologia, nona e décima linhas, poderia explicar a importância da longevidade produtiva na reciclagem de valores arraigados? Bom, tem a ver com o que o professor acabou de falar, com a pergunta anterior. É claro que quanto maior a longevidade, se você tem uma vida útil mais longa, e com lucidez, obviamente, é claro que você vai poder avaliar com mais acuidade, com mais competência, os seus valores anteriores, né? Tem mais algumas colocações que eu faço abordando essa questão da idade, mas basicamente é isso.
se a pessoa tem uma vida mais curta, obviamente ela não tem tempo de amadurecer, né, para fazer as renovações necessárias. Por exemplo, também, considerando aqui o verbete do dicionário, né, professor Valdo, que o senhor coloca aqui na inspiraciologia, na autopensenologia, que os calvos podem trabalhar melhor, porque já estão com o campo de pouso limpo. Ora, nada melhor do que um campo de pouso limpo para poder avaliar o que é realmente valioso para a evolução. Mas a gente põe um chapéu, metafórico totalmente. O chapéu a gente resolve. Ainda na fatologia, página 14, 13ª linha. Poderia explicar como realizou a ruptura com os medos infundados? 13ª linha. Da fatologia, página 14. Logo em seguida, sim, a pessoa está falando tudo em seguida. seguida. Essa questão da ruptura com os medos infundados tem relação com o item anterior, né? E com o outro também, e com o seguinte. Então, por exemplo, essa questão da dissipação de tempestades em copos d'água, né? A questão de você buscar racionalizar e ter um discernimento maior sobre os acontecimentos. Qual que é a nossa tendência? Ser a priorista, não considerar a realidade de fato e a fazer as abordagens e avaliações a partir de grandes emoções, né? E os medos estão intimamente ligados com essa avaliação infundada, né? Então, se você para com esse tipo de abordagem e racionaliza, superando uma valorização subcerebral, a sua tendência é romper com esses medos infundados, com certeza. Ainda agora, na parafatologia, página 15, 2ª linha, de baixo para cima. A invariância paraxiológica do fluxo evolutivo do cosmos. Bom, a ideia aqui é chamar atenção para essa condição evolutiva, né, do fluxo do cosmos. E a minha ideia, assim, é que em relação à evolução, né, quanto mais evoluída é uma ideia, um conceito, uma proposta, uma realidade, uma para-realidade, um posicionamento, enfim, o valor que você dá a alguma coisa ou a alguém, se isso é mais evoluído, está mais próximo do fluxo do cosmos. E, na verdade, o fluxo do cosmos ele deve conter uma certa estabilidade, uma certa invariância pelo próprio padrão cosmoético dele, tá certo? Então, eu penso assim, que quanto mais evoluído, mais cosmoético e menos variação precisa ter. Ou seja, o conceito de neovalor, ele estaria sendo aplicado, a exigência dele, né, a necessidade dele, mais para o nosso nível evolutivo, tá certo? Quanto mais evoluído você mais próximo você está do fluxo do cosmos e menos variável, menos necessidade de renovação você vai estar precisando em relação a neovalores básicos. Essa é a ideia. Sou de Porto Alegre e tenho interesse em conhecer profundamente a conscienciologia. Gostaria de saber como devo começar, por quem procurar, se existe uma faculdade, se existe curso que me elucide do início ao fim sobre a nossa existência aqui na Terra. Olha, a primeira coisa seria bom você ler o livro Nossa Evolução. Agora os cursos, fala aí para mim, por favor. Isso. Você pode entrar em contato com o Centro Educacional de Porto Alegre, do IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Eu vou te dar o telefone. É 51-3224-0707. 3224-0707. Você pode entrar também no site do IPC, que aí você vai ver todos os cursos que existem e você se informa lá. Good luck. Li o verbete inspiracionologia e percebo que tem dificuldade para diferenciar a inspiração da imaginação. Como identifico um efeito do outro?
A primeira coisa é o seguinte: inspiração é uma coisa que vem de fora. Quase sempre indica, às vezes, uma neo-ideia, um neoconstructo. Então você tem que, primeira coisa, é ver as origens de onde vem. As categorias de inspiração. A inspiração pode ser sua, de alguma coisa que você elaborou agora no momento. Pode ser sua, de alguma retrocognição do passado. Pode ser sua, de alguma retrocognição da intermissão de uma projeção consciente. Pode ser de fora, de um amparador. Pode ser de externa, de um assediador. Você tem que saber as origens, as categorias, de onde vem. Aí você vai ver. Sua imaginação é uma coisa, inspiração é outra coisa. Você pode receber sugestão sua mesma e pode receber sugestão de fora. Isso depende de como é que é. Agora, tem que observar, fazer registro, para você estabelecer pouco a pouco as diferenças de uma ideia ou de uma condição para outra. Agora, para você, se a tendência consciencial é a repetição do que já foi feito, auto-memés positivas e negativas, como otimizar a inserção de neovalores na nossa intraconsciencialidade? Poderia detalhar o encantoamento da obsolescência retrobiográfica, linha 4 e 5 da fatologia, e a providência de não atirar pés aos porcos, linhas 12 e 13? Bom, primeiro sobre o encantoamento, né? Essa questão do encantoamento está diretamente ligada à questão da sua saturação, né? Com a sua condição retrobiográfica. Quanto mais você adentra a questão da autopesquisa, do seu autoconhecimento, de vislumbres do seu passado, ou por retrocognição, mesmo sem se ter 100% de certeza, mas enfim, lampejos do que você pode ter sido, ou quem você pode ter sido, você, de certo modo, fazendo essa avaliação, você chega numa condição de encantoamento, né? De você mesma, com os seus valores atuais, a partir de recuperação de cons do curso intermissivo, que a própria condição de estudante rotineiro, né? De autopesquisa, isso com o tempo você vai adquirindo. E então é uma coisa praticamente consequente, né? Você mesmo se saturar da sua condição. Então, esse encantoamento vai estar traduzido num refazimento, numa reconstrução dos seus valores pessoais. Uma coisa puxa a outra, né? E essa ideia também, ela está muito ligada à questão da espiral evolutiva, né? Que eu até coloco em algum local do verbete, né? Considerando a questão da evolução ininterrupta e contínua. E o conceito de espiral evolutiva é justamente esse, de você, colocado pelo professor Valdo, né? Vamos dizer assim, do retorno com algo mais, com um plus evolutivo. E eu penso que esse algo mais, essa ampliação da própria condição da consciência vai estar produzindo neovalores e exigindo também neovalores dela para essa vivência mais evoluída. Agora, a providência de não atirar pelos aos porcos. Sim, quando você tem essa postura de prestar atenção para os seus valores pessoais e buscar neovalores realmente evolutivos, né, visando a sua autoevolução, você precisa tomar essa providência, sem ficar com embromation e empurrando com a barriga o que não pode mais. Agora, a primeira pergunta era otimizar a inserção de neovalores na nossa intraconsciencialidade. Eu acho que você também já tocou no assunto. Eu acho que Como otimizar a inserção de neovalores? Eu acho que a questão aí, chave, é você colocar em prática a gota de inteligência evolutiva que você tem. Espremer o que você tiver de inteligência evolutiva e tentar vivenciar isso que a gente aprendeu em tese no curso intermissivo, né? Que eu acho que a questão aí chave, né? Eu até coloco em algum momento
do neovalor nesse conceito que eu estou colocando, né? Da autoevoluciologia. Eu coloco aqui no final da parafatologia, a inteligência evolutiva sendo o mega-farol dos neovalores cosmoéticos. Na página 16, antagonismologia, no final da segunda linha. O antagonismo, perda circunstancial e perda irreversível. A questão da cronêmica e da irreversibilidade, né? Isso tem uma relação muito grande com o valor que a gente dá às coisas e com o modo que a gente vai sentir aquela perda, né? Então isso vai estar influenciando e dando o tom do valor que você dá e do neovalor que você dá a alguma coisa que você perdeu. É claro que se você teve uma perda irreversível, ela vai ter muito mais impacto e vai exigir de você novos posicionamentos e a adoção de novos valores mais sérios, mais firmes, né? mais fortes. A ideia, então, aqui de trabalhar com esse antagonismo é pensar nessa diferenciação que eu considero, assim, bem importante. Agora, ó, aqui outra vez, o ajuste axiológico racional após a perda irreversível. Está falando aqui? Então. Está falando primeiro o antagonismo, agora o ajuste. Então, esse ajuste... Você já falou também nisso aí. Já falei. Mas pode repetir, hein? É outra pessoa, que o ajuste, muito mais longe, ela está muito mais distante. Não sei se isso influi, né? Bom, esse ajuste, claro, uma perda irreversível, exige que você faça toda uma reciclagem dos valores, de muitos valores em geral, né? Não sei se o teletertuliano já passou por isso, eu já tive a oportunidade de ter algumas perdas paradigmáticas na vida, acho que todo mundo já tem, né? E algumas são bem significativas, para mim foram nesse sentido de eu rever mesmo meu código de valores e ter um reposicionamento na vida em relação ao que eu considero importante ou não. Na fatologia, na 8ª linha de baixo para cima, os valores relativos ao ethos profissional. Bom, a questão do ethos, né, é a questão do comportamento, do modus operandi de determinado grupo. No caso aqui, eu estou chamando a atenção do ethos profissional. Então, aqui o que é importante a gente considerar? Que a convivência com esses diferentes nos levam a adotar e a ampliar os nossos valores pessoais. Então, a pluralidade profissional e você conseguir adentrar no universo, no cotidiano de diversos grupos diferentes, né, diferenciados das várias profissões, isso ajuda muito a você pluralizar os seus valores. Então, assim, por exemplo, a pessoa que tem contato com vários profissionais, ou a própria pessoa que tem tem a oportunidade de ter mais de uma profissão ao longo da vida, ela pode ir percorrendo essa variância, né? Esse leque de valores e, com isso, aumentar o estoque de neovalores pessoais dela, mais evolutivos e mais importantes. No dicionário de argumentos com títulos de inspiraciologia, na página 49, o senhor poderia aprofundar a autopenserologia? Eu entendo que todas as minhas transformações pessoais começam através de meus pensamentos e, portanto, através de minha cabeça. Mas não entendo qual a relação com a minha careca. Ele é marítimo, esse aí, tem 51 anos, é de Santa Catarina. Na autopenserologia, nós escrevemos o seguinte: a sua cabeça deve ser o campo de pouso para as grandes ideias da central extrafísica da verdade nas pesquisas avançadas. Quer dizer, campo de pouso. A ideia tem que entrar na sua cabeça e deslizar igual um patinho ou um skate que eu falo. Quer dizer, você tem que ter abertura mental. Nós chamamos isso de neofilia. É a pessoa gostar da ideia nova. Se a ideia nova vem, ela tem abertura, as portas estão abertas. O ideal na cabeça da pessoa é não ter aquilo que eu digo, nem parede, nem porta, nem janela. É devassado, está aberto. Porque deve haver uma democracia com segurança.
A pessoa não tem medo de ser assaltada. Agora, veja, esse é o caminho da despertologia. A pessoa está aberta a tudo, ela não tem medo. Ela tem resistência, ela tem proteção, ela tem segurança, ela tem autodomínio, ela tem autoconfiança. Agora, eu digo aqui, os calvos podem trabalhar melhor porque já estão com o campo de pouso limpo, devassado, onde existe o corono-chá que as ideias podem chegar deslizando ao modo de patins ou skate. Esta é a recepção de alto nível do campo de pouso, recebendo toda a categoria de aeronaves ou astronaves de alta pensanização. O que a gente quer dizer é o seguinte, o careca, por exemplo, o calvo igual eu assim, ó, não precisa nem mais de proteção da história. Agora, mesmo assim, eu tive um câncer logo aqui, devido às lâmpadas fluorescentes. Mas, do ponto de vista de recepção, eu procuro há mais de meio século a ser receptivo com, vamos dizer, neofilia. Se a coisa é nova, eu topo a parada em qualquer lugar, com qualquer pessoa, sobre qualquer tema, desde que a coisa seja nova. Eu quero aprender a coisa nova. Que é aquilo que você está falando aí sobre a sempre aprendência. Nós temos que estar aprendendo tudo que aparece. Então, por aí você vê que essa metáfora aqui do deslize na cabeça tem sua razão. O processo é sério, por aí. Agora, eu queria falar ainda aqui, o Luiz Fernandes Antunes, sabe? Eu não sei se ele não está aqui hoje, mas ele mandou aqui uma carta convite muito interessante. Carta convite, treinamento de segurança. A partir do movimento iniciado pelo secretário-geral do CEEC, senhor Felipe Mansur, foi reativada a Comissão de Segurança Integrada da Cognops, cuja finalidade é propor melhorias de segurança através de estabelecimento de regras e padrões de conduta. As reuniões estão ocorrendo quinzenalmente com a participação de representantes das ICs e condomínios conscienciológicos sob a coordenação do voluntário CEEC, Luiz Fernandes Antunes. Dentre as ações aprovadas pela comissão, encontra-se a realização de atividade para orientação e qualificação do serviço de segurança, hoje prestado pelos porteiros do campo, das ICs e nos condomínios. Diante do exposto, a Comissão de Segurança Integrada da Cognops solicita a liberação e participação de todos os porteiros, independente do turno de trabalho, para a palestra do senhor, a ser proferida pelo senhor Everaldo de Oliveira, sócio-administrador da empresa Iguaçu-Seg, a realizar-se no auditório do discernimento no dia 9 de março, agora, quer dizer, amanhã, das 9 às 12 da manhã. Mas escuta, mesmo assim não vai ficar sem segurança, não é todo mundo que vai para lá, tá certo? Senão nós estamos falando aqui para alguém entrar aí. Vai ficar tudo no lugar, faz tudo depois. Diante da importância dessa atividade para a segurança coletiva da Cognops, a mesma será aberta a todos os voluntários e moradores dos condomínios. Quer dizer, todo mundo se interessar pela segurança aqui da Cognops, é bom aparecer, então, às 9 horas, lá no discernimento, amanhã cedo. Somente com a colaboração de todos será possível a implementação de uma nova cultura de segurança. Cordialmente, Luiz Fernandes Antunes. Muito bem, vocês estão entendendo, né? Todo mundo se interessa por segurança, é bom aparecer. Todo mundo que mora aqui, ó, Cognops, é bom ir lá. Agora, ó, quero falar para vocês sobre a 5ª prova da imagística. Nós estamos falando aqui, eu vi até que parece que tinha gente que estava entrando aqui hoje, da imagística, parecia que a Nara também estava aí, né? Está lá. Agora, o que se passa? É no dia 22 de abril que tem a prova. E as oficinas sobre a imagística é no dia 24 e 25. Agora, as oficinas preparatórias, né, que nós estamos falando. Chegue antes da prova da imagística, programe-se. Essa é a 5ª prova. Quem é que ainda não fez a prova da imagística? Por favor, levanta a mão. Deixa eu ver. Ainda tem uma porção, né? Eu não vou vaiar vocês hoje. Mas depois da prova, aqueles que levantar a mão aqui, eu vou vaiar. Tá certo? Em dó maior. Tá certo? Eu acho que vocês deveriam aparecer lá, porque isso aqui é muito bom
para melhorar o mental soma. Eu tenho interesse particular nisso por 2 motivos. Primeiro, que quem orientou isso foi um serenão. Segundo, é muito importante que as pessoas melhorem a imagística para poder fazer os verbetes se defender aqui para mim. De modo que isso aqui é seríssimo. Eu conto com a presença de vocês, então, no dia 22 de abril. Eu quero lembrar que isso é o mês que vem, tá? Vocês têm um mês para acertar aí as datas. Qualquer coisa é só olhar, ver as coisas, examinar com calma. E eu agora entrego, então, a professora Dulce para vocês. Pode falar. Marilza aqui no ar. Parabéns pelo verbete, muito esclarecedor, né, para quem está assim querendo fazer mudanças e assumir essas mudanças. E eu gostaria que você, por favor, em codigologia, aprofundasse mais o segundo código, o código genético desconstruindo antigas convicções. No caso, Marilza, essa questão do código genético, né, está relacionado com aquela fatologia que eu coloco, a questão da heuristicologia, da própria biotecnologia, né, e que aí envolve todas essas questões da bioética, da genética, enfim, da robótica, do biodireito. E então eu estou chamando a atenção para a importância no caso desse código genético, por exemplo, em relação ao exame de paternidade, né? É uma maneira de você usar esse conhecimento dos códigos genéticos e você conseguir impor novas convicções, novas ideias sobre algum assunto que estava antes mapeado de uma determinada maneira. Então, a questão da codificação genética, no caso, relacionando isso à biotecnologia, vai estar gerando novos valores em relação ao que se considerava de uma maneira imutável, alguma informação relevante, ela toma um outro valor, ela toma um outro rumo em função de informações contidas e desveladas a partir de uma nova tecnologia. Está claro? Tá, é uma vertente. Isso. Eu olhei de uma forma mais intraconsciencial. Pode ser. O que você pensou? Eu pensei o seguinte, dentro da minha experiência de vida pessoal e também de atuar, né, durante 20 e poucos anos como terapeuta, eu percebi que à medida que a pessoa renova valores e ela assume essa renovação de valores, ela passa a conduzir a mudança de paradigma de uma forma geral. Eu acredito, não sei como provar isso ainda, isso ficaria lá para o nosso amigo Carlone. Uma mudança mesmo a nível celular, da consciência, do corpo biológico, sabe? Uma mudança geral. E eu vejo o seguinte, tanto é que muitas pessoas que sofrem vários males, à medida que ela entra no voluntariado, ela muda o paradigma, ela trabalha as energias, vários processos que eram físicos, aquilo passa a ficar menor e até não existir mais. Né? Eu pensei, a mudança desse código genético a nível celular mesmo. Mas aí você está falando também do impacto de uma paragenética, de um comportamento atual no futuro. Né? Não, aqui a minha ideia você muda a genética, você muda a paragenética também, né? No futuro. Com certeza, mas aqui, Marilza, a abordagem foi bem específica. A sua abordagem também foi muito boa, né? Foi muito boa, excelente. Eu acho que tem a ver também com a priorização, né? Aqui que você com fala. certeza. A teoria dos valores. Então, mudando isso, tem a ver com a teoria dos valores. Parabéns, obrigada. Dulce, aqui na página 15. Sim. Página 15, Sim, binomiologia. Sim.
o binômio anéis-dedos. Seria isso, mais ou menos, a técnica do vai que vem, do desprendimento? O que você quis dizer com aquela... Aqui eu usei essa metáfora, né, da questão de você... Vai que vem, né? Isso, vão-se os anéis e ficam os dedos, né? Chamar atenção, exatamente, chamar atenção para esse desprendimento cosmoético, né? E de você não dar tanta importância à bobagem, que eu acho que isso é um dos grandes travões nossos evolutivos, né? Ainda no nosso nível. A história do osso do cachorro, né? O valor que o cachorro dá para um osso, e você pensa quantos humanos ainda dão, metaforicamente, tanto valor a ossos, né? E o quanto que a gente precisa evoluir para abrir mão disso. Agora, então, no ciclologia, quando você fala o ciclo, valor subestimado, valor superestimado e o valor ajustado, aí é que está o pulo do gato, pulo né, do gato, Solange? então, que é o equilíbrio, que é o mais difícil, né? Exatamente. Você tem alguma dica para nos dar aí, alguma técnica que você já usou? Olha, eu sou uma pessoa que eu gosto de refletir, sabe? Eu tenho essa mania que eu acho que é uma boa mania. Eu gosto de avaliar, de parar, de refletir as coisas, embora eu não consiga fazer isso sempre. Mas quando eu posso, quando eu me contenho, assim, eu faço. E eu acho que isso ajuda você a mapear melhor as coisas, né? Aquela técnica também que o professor Valdo fala muito do sobrepairamento, né, Solange? De você conseguir realmente se colocar como uma consciência nas situações da vida. Eu já consegui em alguns momentos e, nossa, funciona demais. Eu me colocar, me imaginar na condição de uma consciência amparadora, me vendo naquela situação, e eu consigo mudar de postura, eu consigo ser um pouco mais madura, imaginando essa condição de como que eu me comportaria se eu estivesse participando ali como consciência. Dulce, na página 14, Patologia, a terceira linha de baixo para cima, é o baixo custo do neovalor frente ao exponencial evolutivo. No caso aqui, Arlindo, eu fiz um jogo, né, com a questão de custo, porque fala em valor, o povo da economia, né, pela economia, é o custo alto, o custo baixo, enfim. É claro que você adotar um neovalor evolutivo, é claro que isso tem custo, você concorda? Correto. Você tem um preço a pagar em cima disso, das suas escolhas, você tem que bancar muita coisa. Às vezes não é tão fácil você se posicionar diante de um neovalor seu. E é preciso a gente pensar no exponencial, né? Na importância disso perante a evolução, até para ter mais força para bancar isso quando for preciso. Que às vezes a gente titubeia ou pode estar adiando algum posicionamento. E então a minha ideia aqui foi chamar a atenção para isso. Que no fundo, né, no frigir dos ovos, o custo é muito baixo. Deve ser sempre muito baixo. Esse custo que eu entendi é de executar esse neovalor, né? O baixo custo do neovalor frente ao exponencial evolutivo. Exponencial no sentido de importância. Pôr né? em prática, né? Porque... Eu estou colocando aqui o neovalor do ponto de vista da autoevoluciologia, e que ele está sendo uma escolha, um reposicionamento seu diante de alguma coisa, alguma circunstância, algum fato, de uma maneira pró-evolução. Então, é o que eu falei ainda há pouco. Geralmente isso tem um custo. Você precisa bancar isso. Você tem que abrir mão de alguma coisa, você tem que dar não, dar contra, ficar antipático, pegar alguma fama que não é tão fácil, é tão glamourosa. E então eu estou chamando a atenção que, no fundo, eu acho que é um baixo custo. Agora, é bem baixo, acho que o custo-benefício é bem maior. É baixo. Então, agora a última coisa, na parafratologia, página 15, a quinta linha, depois segue na sexta, anel aquisição intermissiva ainda não vivenciada. Eu queria saber, em questão de
essa neoexistência, para vivenciar isso, o que é necessário? Né? Porque... Bom, eu não sei te responder exatamente o que é necessário. O que eu posso te dizer é que assim, em termos gerais, a tentativa de aquisição de neovalores certamente vai aproximar você da sua paraprocedência e do que você estudou e se preparou para vivenciar do ponto de vista evolutivo, né? Então, tanto a abordagem do que você das ideias que você aprendeu no curso intermissivo, que você não colocou ainda em prática aqui, por absoluta incompetência sua de vivenciar, quanto por coisas que você nem imagina que você poderia estar vivenciando e que você teve acesso no seu curso intermissivo, que você foi preparado e que você não dá conta de abraçar, né? de receber esse bônus, vamos dizer assim. Agora é o seguinte, existe uma prioridade de vivenciar essas questões, né? Agora, você, dentro de uma certa prioridade que você assume, algumas vão ficar de fora, não estou perguntando, não sei. Ou você precisa... está perguntando em relação às prioridades? Você vai pegar as prioritárias e vai vivenciando por prioridades. E se dentro disso, algumas que estão fora dessa prioridade podem ficar de fora, assim, da vivência. Eu acho que aí a medida, Arlindo, é alguma coisa que o professor Valdo fala muito, né? De você buscar ter uma medida aí do quanto que você está sendo útil em relação à assistência a outras pessoas. Provavelmente, se você não está nessa linha, nesse caminho, tem alguma coisa errada com as suas prioridades. E essa avaliação contínua, frequente, e que eu acho que a medida mais séria é da sua satisfação íntima, né? A sua autossatisfação mesmo com o que você está fazendo, com os resultados, com essa sua condição diária, né? Que eu acho que isso é uma reflexão diária que a pessoa deve fazer, se realmente ela está vivenciando os neovalores mais necessários, mais prioritários. E eu acho que esse índice, assim, essa medida de uma mínima felicidade cotidiana vai estar dando tom, né? Mas assim, no dia a dia mesmo, nas pequenas coisas, né, Arlindo? Eu acho que sem querer levar a coisa para uma filosofia muito estratosférica, né? Pensar no dia a dia. Obrigado. É comum a utilização do arco voltaico em assistência extrafísica? Sim. O arco voltaico pode ser feito por 2 pessoas simultaneamente? Sim. A verbetógrafa, Fatologia, página 14, final da 4ª linha. Poderia expandir com exemplos práticos o encantoamento à obsolescência retrobiográfica? Hoje é o dia que você tem que falar muito de encantoamento, você está encantoada. Eu respondi, mas vamos lá. Você está encantoada. Por exemplo, eu vou falar de um caso, no meu caso pessoal, né? Eu não tenho 100% de provas concretas, mas eu tenho sérias desconfianças que eu sou bem novata na questão da abordagem multidimensional, por exemplo, do parapsiquismo, de vivências mais práticas com esse assunto. Então, esse encantoamento da obsolescência retrobiográfica é justamente você se dar conta, você ter certeza que você precisa ter uma nova postura em relação a determinados assuntos, que o seu paradesconfiômetro coloca evidente para você que você precisa realinhar, né? Então, é uma questão de você se voltar para dentro de si mesmo e desconfiar diante de inúmeras evidências que você tem que fazer que você precisa adotar neovalores em relação àquele assunto, até para você tratar de maneira diferente e ter novos resultados em relação a ele. Gostaria de saber se a pessoa com livre fluxo de energias por todo o energossoma elimina qualquer conflito íntimo, qualquer espécie. Sim. Existe até uma listagem de condições que eu gosto de falar, que são 7 itens. Inconflituosidade,
imperturbabilidade, harmoniologia, equilibriologia, sobreparamento cosmoético, que é uma técnica, que já foi falada aqui hoje. Autodispersidade, que é um nível ou grau evolutivo. E a autodesassedialidade. Isso aí mostra que isso tudo é possível. O caminho nosso da evolução de todo mundo, de todos os pré-serenões e pré-serenonas, é justamente esse. A inconflitividade, inconflituosidade, a imperturbabilidade. Vamos seguir para isso. Eu conto com vocês. A primeira coisa é pôr a mão para frente, sem tremer, que é o sistema nervoso periférico. É o que mostra na prática o primeiro indício dessa condição. Se a pessoa ainda está assim, pode ser assim também. Isso aí é aquela história do homem. Ele ficava assim, ó. Então perguntaram para ele, você só sabe fazer isso? Ele falou assim, não, você também fazia assim. Gente, ó, a Dulce está aí, nas mãos de vocês. Aqui é a Rosa. Voltando ainda à codigologia, essa questão levantada pela Marilza, do código genético desconstruindo antigas convicções, sugestão. Aqui no caso, o código genético está atuando como ativo, ele desconstruindo antigas convicções. Talvez, se você, não sei, sugestão, se você colocasse antigas convicções sendo destruídas pelo código genético, talvez ficasse mais entendida, porque a gente que é da área da saúde entende diretamente ele atuando direto. Tá bom, eu acho que é bem parecido, assim, mas vamos pensar. Obrigada. Obrigada, Rosa. Doce, aqui no arte, cara. Eu queria pedir licença para fazer uma pergunta para o professor Valdo em relação ao seu verbete. O senhor falou uma vez, professor Valdo, que o pandeiro foi criado de uma forma cegos. O senhor poderia comentar em relação a esse neovalor, como foi essa técnica de reunir esse pessoal num pandeiro, que era guias cegos de outras linhas, assim, sectários, para fazer essa implantação? A primeira coisa foi aliciar as pessoas que se interessassem pelo assunto. Segunda coisa séria é colocá-las bem a par, autoconscientes, atualizadas sobre a reurbanização terrestre, a Reurbex, extrafísica. Agora, a terceira era justamente o nosso caso aqui. É eu vir agora fazendo e trazendo a conscienciologia. Que isso aí está dentro do processo da Reurbex, e todo mundo começou então a ter uma visão maior da situação. Agora, durante mais de uma década, houve aquelas reuniões. Aconteceram as reuniões. Agora, o que acontece? Ali eram verdadeiras assembleias, às vezes tinha muita gente lá dentro. Tinha época que eu estive lá, tinha 800 conscientes lá dentro. E outra coisa, a maioria desse povo tudo autoconsciente. Quem consciente não ia lá, não dava. A pessoa alterada era gente mais ou menos com um determinado percentual claro de lucidez. Então, era divulgada essa necessidade da mudança de valores. Mas não é, também entrosar isso, porque muitas das pessoas que eles levaram lá eram conscientes que iam ressomar. Quer dizer, alguns de vocês estão por aqui, os jovens estão aí. Agora, outros eram gente que às vezes saiu do corpo que eles levavam para aí, para a pessoa inteirar. Então ela veio depois para cá. Já há casos assim, bem evidentes disso. Que tanto gente que já renasceu, como gente que esteve fora do corpo, que já apareceu aqui depois. Agora, ó, isso acabou em 1985. Logo depois de 85, eu vi várias pessoas que me procuraram, inclusive no Centro da Consciência Contínua, que eu ainda trabalhei, ainda até 86, nós estávamos trabalhando com isso,
que tinha relação com o processo. Gente que naquela ocasião falava muito de projeção. Então a pessoa chegava lá e falava assim, eu fiz uma projeção, tive no lugar assim, você estava presente, tinha muita gente lá dentro. Está no Rio. Tem gente que está aqui conosco, dessa época. Então, aquilo ali serviu como chamamento. É igual aquele que nós fizemos na televisão para os intermissivistas. Agora, lá no fundo, o interesse é da reurbanização. No caso nosso, atualmente, o interesse nosso, em primeiro lugar, é falar para os intermissivistas. Agora, lá no fundo também, é a mesma coisa. É a reurbex. Então, a intenção é essa. Agora, ó, há umas coisas engraçadas. Hoje eu estava falando isso aí com a nossa amiga a Mabel, dessas coisas, que ela tem anotado umas coisas aí, que eu tenho pedido para ela para me dar umas ideias tal, que ela é muito boa de raciocínio rápido assim e tal. Então, eu estava dizendo para ela o seguinte, essa noite eu trabalhei 4h30 de madrugada. Isso eu estou falando com essa segurança toda, porque eu já analisei tudo para poder falar para ela, porque ela estava perguntando. Agora, logo em seguida de manhã, eu trabalhei mais 2h30. Foram 7 horas de trabalho, escrita à mão e digitação no computador, que eu trabalhei com mais ou menos, quando eu trabalho assim, dá mais ou menos 8, 10 manifestações técnicas do escritório. Quer dizer, o processo da administração, de papéis, de ideias, de redação, revisão, etc. Agora, o que é que se passa? Logo que eu comecei, que era mais ou menos quase meia-noite, que eu dormi, das 8 e pouco até quase meia-noite, 5 para meia-noite. Que eu, às vezes, deito bem cedo, para acordar cedo, para poder trabalhar até de madrugada. Então, na hora que eu fui para o escritório, o nosso amigo enumerador chegou e falou assim, olha, hoje nós temos aqui umas consciências que querem seguir o seu trabalho. Nós não vamos estar sozinhos, tá? Você já fica sabendo. Aí eu olhei, eu captei que tinha mais ou menos 8 consciências. Agora, elas ficaram vendo o que é que eu estava fazendo. Então, o enumerador serviu de cicerone, explicando a situação toda, etc. Tal. Agora, o melhor da história. Eu fui dormir depois, estive estudando umas coisas no meu quarto, depois dormi mais umas 2 horas, levantei para trabalhar mais 2h30. A hora que eu cheguei no escritório, elas estavam lá, marcando lá de sentinela, marcando ponto. Seguiram tudo até o fim. Quando eu fui falar com a Mabel, eu olhei, elas apareceram. Senti a presença dela. Agora, aqui, a hora que eu cheguei, elas estavam aí firmes. Quer dizer, estão me seguindo o tempo todo, hoje. Agora, ele falou que de vez em quando seria bom trazer uma equipe dessa, que é da turma lá, do interlúdio, que são alunos do curso intermissivo. Estão aqui, os 8 estão aqui. Agora veja, o enumerador está bancando o intérprete, o Cicerone, sabe como é que é? Da história toda para mostrar a situação. Então você veja, desse ponto de vista, hoje, aqui na questão nossa, é a primeira vez que acontece assim tão claro para mim, que eles chamaram a atenção. Isso é uma novidade do ponto de vista das consciências. Muito embora, vocês vão olhar que eu já escrevi sobre isso há décadas. Quando eu estava com o Talmar uma vez, ele falou assim, não, hoje nós vamos ter aqui uma turma que vai examinar a cirurgia. Que é aquele negócio do povo que fica dentro de uma murada vendo a cirurgia que está sendo feita embaixo. Você sabe como é que é? Com vidro, aquele negócio. Então o Talmar falou assim, ó, hoje nós vamos ter aqui uma série de consciências que vão examinar você. Então você vai fazer uma coisa, você vai sair do corpo e tornar a entrar, sair, entrar, sair, entrar, sair, entrar. Eu já expliquei isso, até escrevi sobre o assunto. É mais ou menos a mesma coisa. Então a gente é uma espécie de cobaiagem. Eu banco a cobaia como consciência para as consciências examinar de lá para cá. Lá naquela época, há muitas décadas, era sob projeção. Hoje já é o problema de ver, o problema da conscienciologia, com a interação vamos dizer, o renascimento aqui desse povo.
que é cristão, como é que eu estudo no curso intermissivo e a vida próxima que eles vão ter em relação conosco. Agora, hoje, a gente só faz isso quando o ambiente está muito tranquilo. Eu estou passando por uma fase de linha de montagem que está tudo nos trinques, tudo em cima. Por isso que eles estão podendo fazer isso. Isso o próprio enumerador já falou. Por isso que a gente pode dar essas colheres de chá. Porque senão, se você começar a mexer muito com o processo extrafísico, por exemplo, eu não posso estar fazendo muita projeção. Senão eu defaso o trabalho aqui. É muito detalhe que eu estou trabalhando hoje. Eu estou pior do que o monte, ó. Matéria de assertividade, que é aquela palavra que você não gosta, quer dizer, o acerto da situação, eu estou em cima do lance o tempo todo, pensando nas mesmas coisas. Agora, isso me dá mais facilidade de exposição, melhora a memória, aumenta a retrocognição, melhora os meus processos parapsíquicos, principalmente os parabanhos, com as conexões, aquilo que nós estávamos falando aqui, da conexão da inspiração extrafísica, tudo isso melhora. Você entendeu, né, o nível dessa questão? E especificamente sobre os guias cegos sectários que eram levados no pandeiro, como que era a reação, como que era essa didática deles lá? Eles levavam aqueles que tinham aquelas consciências, que tinham chance de entender alguma coisa, ou de se manter com lucidez fora do corpo. Porque muita gente não se mantém. Há problemas que alteram o processo, sabe, de equilíbrio da lucidez da pessoa, ela não aguenta. Lá tinha muita gente que ia, daí a pouco tinha que levar de volta. Já tinha uns assessores todos lá, que era a turma do Talmal, que fazia isso o tempo todo. Agora, aqui conosco é mais tranquilo. E outra coisa, nós aqui já somos um ambiente intrafísico, mas é um ambiente defendido. Sabe como é que é? Aqui há um processo como se fosse está circunscrito, o negócio está tudo arrumado. Então está podendo fazer isso sem interferência. É tanto que, quando eu vi que eles estavam lá, desde meia-noite, eu falei assim, hoje não vai ter trabalho nenhum aqui de assistência, porque o trabalho desse aqui já é assistência. E realmente não teve nada, não houve interferência, não houve nada, não houve nenhum ataque extrafísico que eles tivessem trazido para a gente assistir, nada disso. O tempo todo eu estou com essa turma. Então hoje eu estou mais no curso intermissivo do que aqui com vocês. Vocês estão entendendo? É a vida. Agora, ó, hoje foi a primeira vez que isso aconteceu assim, tão nítido, tão claro, tão assim, extenso, né, dentro do processo. Primeira vez que eu vejo. Agora, a própria Mabel vira para mim assim, Paulo, você tem que escrever agora um verbete sobre a cobaiagem da consciência para a consciência. Essa é física, entende? Que é o que eu estou servindo aqui do cara. Agora, ó, eu virei para ela e falei assim, olha, mas nada desse negócio, não fica pensando que isso é represália, que é isso que eu estava falando, que é vingança. É uma vendetta. Não é vendetta, não. Sabe por quê? Por causa do Zéfiro. Porque o Zéfiro fazia isso. Eles agora estão tirando casquinha em cima de mim. Você está entendendo? Que é para equilibrar. Você está entendendo a represália? É a casquinha. Agora, isso tudo eu falei para ela assim, bem claro. O Roberto Cavaleiro ouviu as minhas conversas com ela lá, a situação toda. Agora, você entendeu isso aí, né, de modo geral. Agora, o pandeiro foi uma das grandes coisas para mim. O pandeiro entrou na minha ficha. Está entendendo? Isso é muito sério. Eu não sei o tamanho disso, eu vou ver depois que eu dessomar. Mas entrou. Tem algum peso, alguma coisa aconteceu. Entende? Agora, o que eu quero ver não é isso não. O que eu quero ver são os resultados, o que aconteceu. Sabe lá se depois não é bom fazer, no futuro, outros pandeiros? Sei lá, se examinar. Eu vou ter ideia de dar uma opinião sobre isso. Só me dá uma certa liberdade de examinar o que aconteceu, que a gente vai ter ideia disso. Então vocês estão vendo o seguinte, a vida humana vai ficar cada vez mais entrosada com a vida extrafísica. E a vida extrafísica, o povo vai ter mais espaço mental e mais tempo para mexer com os processos extrafísicos. Aqui.
Então, cada vez mais a vida intrafísica vai ficar menos intrafísica e mais extrafísica. Vocês estão entendendo, né? Esse é um caminho. Isso é da Helbex. É uma condição, o fruto da Helbex, é um resultado da Helbex. De modo, ó, vocês se preparam. Se vocês acham que eu falo muito de extrafisicologia, vocês estão errados. Que isso vai aumentar ainda mais, não é pouco. Do enumerador de tradutor, o que é essa tradução? É uma explicação em geral ou tem uma coisa do neologismo? Ele está bancando o que é, por exemplo, eu estou lá trabalhando. Eles têm que saber o que é, qual o assunto. Nesse ínterim, além das revisões, acertos de papéis, uma série de coisas, eu fiz umas 10 atos diferentes administrativos dentro do meu trabalho de criatividade. E dentro deles tem 2 verbetes. Agora, melhor da história. Um dos verbetes é da enciclopédia, o outro é do dicionário. O verbete da enciclopédia tem 5 páginas. O do dicionário tem 3 páginas. E outra coisa, estão completos. Ó, não precisa de mexer mais, não precisa de fazer revisão. Agora, eles acompanharam isso tudo. Agora, por exemplo, esse da enciclopédia, o processo do detalhismo, ao todo, acho que tem 14 máximos do detalhismo, que eu fiz de madrugada. Entendeu? Agora, é lógico, tem muita coisa dessa que é repetida, porque tem outros que são da mesma linha, que tem mais ou menos a mesma bem ideia. dentro dessa... Mas sempre tem novidade. Outra coisa, nunca se repete a numerologia. Nunca ela é igual. Mas o que é? Não, isso é totalmente ilustrativo dessa frase aqui. Redige o texto como se fosse publicá-lo daqui a 5 minutos. Nada de compô-lo pela metade desleixadamente. Que é só madrugada, isso, a produtividade Agora anti-humana. veja, eu notei uma coisa, eles não me falaram, mas eu percebi. Desses 8, acho que tem uns 3 que já escreveram muito em vidas passadas. Estavam querendo ver a coisa nova, o que eu estou fazendo, por causa dos meus macetes, né? Eu sou a pessoa que faço do computador uma máquina de escrever, né? Tudo meu é baseado nisso, a confluência toda é para o processo da redação. Agora, por que eu percebi isso? Tinham 3 que estavam mais assim, avançadinhos, você está entendendo? Bisbilhoteiro, ciscando mais. Professor, aqui, essas consciências estavam interessados por causa do tema que o senhor estava escrevendo, especificamente? Eu estava interessado no arcabouço do trabalho entre o enumerador, eu, a Conscienciologia, a Cognops, vocês, a coisa toda. Então é tudo. Ele veio aí para ver isso. Agora, aqueles 8, eu desconfio que pelo menos 3, eles é da turma gráfica, escrevinhadores. Você está entendendo? De algum modo. Ou ex-escrevinhadores. Você está entendendo? Hein? Eu não sei. Isso é minha sugestão só, a minha inspiração. Eu não me perguntei. Foi proposital só fazer um verbete de cada não, porque isso é mais ou menos a minha rotina. Agora, veja, ele pegou a rotina toda. Agora, outra coisa. No verbete da enciclopédia, eu já tinha umas indicações para fazer. No verbete do dicionário, eu já tinha alguns dados que eu já tinha feito antes, à tarde, ou foi ontem, não sei quando, eu tinha feito alguns dados para fazer. Então, eu já tinha mais ou menos na cabeça o plot daquilo. Muito embora esse verbete, o do dicionário, das 3 páginas, são 92 linhas. Eu contei tudo, porque eu faço estatística de tudo. Está faltando 137 páginas para chegar nas 900, para fazer o primeiro volume. Há pouco tempo era 200, alguma coisa eu já fiz. Entende como é que é? Agora, quanto mais neoverbetólogo vir aqui, mais tempo eu vou ter para fazer o dicionário. Eu tenho que equilibrar isso aí. A situação é essa. Agora, eu de vez em quando faço lá um verbete para não deixar de fora. Agora, eu tenho muita facilidade hoje para fazer os verbetes da enciclopédia. E outra coisa, eu tenho material lá dessa turma do detalhismo, que a maioria não entende nada.
Isso aí eu tenho mais de 300. Hoje são 306 que eu tenho lá. Isso ajuda demais. Entende? Ajuda com perspectiva. A lista dos máximos. Aquilo ajuda muito. Quero fazer uma justiça aqui à professora Neida Cardoso, que só uma vez perguntou se a gente trabalhava isso no programa. A Neida é uma pessoa que trabalha isso e eu não... Pois é, mas vocês são bobos, vocês não aprenderam isso aí. E usar. Vocês estão ociosos, estão jogando pedras aos porcos. Estão desperdiçando o negócio. Porque eu estou dizendo que a Neida... Que vale a pena. A Neida e outra foi coisa, mais atualmente é importante porque é uma porção de verbetóide que já fez, não foi só eu. Então tem muitos tipos. Agora, tem uns que tem mania, né, de querer colocar muita coisa. Então vocês desconfiam a hora que chega assim a ter 17 máximas do detalhismo. Sempre pessoa desses novos. Eu preciso de olhar bem o que é. Porque às vezes tem repetição. Repetição mesmo. Muita prolixidade. Coisa. Prolixidade, às vezes. Não precisa ser tanto. Deve se examinar a essência, a qualidade. Né? O que é que interessa? O prioritário. Professor, aqui no D, esses paradores eram do interlúdio? Não sei se você comentou isso ou não. Eles são do interlúdio, esses 8 que estão por aí? Esses 8 são. Eles não são amparadores, não. Não. Eles são estudantes do curso intermissivo. O enumerador fez questão de explicar isso bem para mim. São estudantes mesmo, então. Agora, tem homens e mulheres, eram 8. Agora, é muito engraçado, porque o escritório estava lá. Aquele povo tudo rodeado, o urubu observando. A gatinha chegou, eles examinaram a gatinha. O negócio está muito engraçado aquilo lá dentro. Porque geralmente ali é pouca gente, né? Agora 8 pessoas chegam lá para estar o urubu observando tudo que você faz. Mas eles viram tudo. Examinando. Tem gente que não sabia nada sobre computação. Tem cara que já morreu antes, lá para 1950, 60, por aí, né? Ele não sabe nada, né? É a turma antiga, entendeu? Então ele queria saber como é que é. Tem a turma da datilografia, da Hamilton, da Olivetti. Né? Mas deve ser tipo assim, uma aula específica de visita em campo, alguma coisa assim que eles fizeram. É isso aí, aqui. A visita em campo foi o que? Cadê o Roberto? Foi o que a Mabel falou. Não, o Roberto falou. Isso é trabalho de campo. É mesmo, trabalho de campo. Agora veja, é um acolhimento dessa turma, entende? O que é interessante aí do caso é que agora eles entraram na minha intimidade, né? Porque foram para o meu escritório. Isso aí ainda não tinha acontecido, não. Então são Agora, eles devem ter sido escolhidos a dedo para poder ir. E outra coisa, tudo alto nível, aplombo. Então. Talvez candidatos a renascerem por aqui ou não? É bem possível, né? Nunca se sabe, né? Esses caras, eles vão ter muita lucidez com essas coisas. Estou trabalhando com essa turma. Outra coisa, o enumerador não dá ponto sem nó. Ele está seguindo isso aí porque é a turma do transventor, é o povo todo que está orientando isso, senão ele não daria essa colher de chá assim. Ele não perde tempo com as coisas que são secundárias. Você sabe ver como é que é o enumerador, para ter ideia. O povo acha que eu sou sério. Eles ainda não viram o enumerador. Sério. O João acha que eu sou exigente. Ele ainda não viu o enumerador. Ele ainda não sabe o que é exigência. O que é a certeza das coisas rigorosas, certinho. Agora, Monk é uma coisa. Agora, uma pessoa, como eu estava falando aqui, inconflitividade, imperturbabilidade, harmoniologia, equilibriologia, sobreparamento cosmoético, autoesperticidade e autossacedialidade é outra coisa. Situação diferente. Agora, gente, ficou faltando aqui, eu posso colocar, né, que nós vamos fazer agora. Mega euforização.
Pessoal, pedimos por favor para desligarem os celulares e, por favor, para não teclarem os computadores na hora da mega euforização. Obrigada.
Djalma, como é que foi lá? Foi muito interessante. Intensidade muito grande de energia desde o início. E é uma energia desopilante, assim, desopila mentalmente, emocionalmente, vai mostrando os elementos assim, desopilando. Aí você começa a reverberar junto. Aí vai sentindo, quando chegou no final, estava reverberando junto com aquele campo, assim, num estado muito mais interessante. forte agora. Muito mais forte, no final. Estou sentindo, muito bem. Senti muito energia dentro do meu. Senti muito energia dentro do meu corpo. O campo foi muito suave, gentle. Later it was very strong, com muita força. Foi muito diferente das outras vezes que eu tive aqui. Você é freguesa de caderno. Nem tanto. Foram só 2 vezes. Mas apareceu várias vezes. Né? Essa é a terceira? Acho que é. Agora foi como ela falou, era algo suave, mas forte ao mesmo tempo. Tem um bem-estar. Dá para ficar mais um pouquinho? Pois é, não, mas hoje aí no fim não dá para parar, mas não vai na hora. Eu mesmo, aqui por minha conta, eu ia seguindo. A situação era essa. É engraçado isso, né? Gente, obrigado, valeu. O dia que precisar, a gente apela para vocês cederem energia. Você hoje vem de chapéu toda arrumada, por isso que foi sorteada, tá na cara. Estou pensando em ser fazendeiro, deve ser isso. Você relaxa aí.
A experiência foi, assim, bem rica. Primeiro, eu não estava conseguindo desapegar da questão de ser consciente, né, com um monte de coisa pré-determinada, tipo, vamos expandir o campo, coisas assim que eu estava pensando antes. Aí eu vi que é preciso abrir mão da questão até de ser consciente. E eu espero que eu tenha conseguido chipar no meu DNA a experiência de ser consciex, porque me parece que foi essa a impressão de desmaterializar, depois ter uma sensação assim, de ser praticamente um poro na Terra e depois de ser isso no cosmos, de estar solto, de não estar com essa memória do DNA do bicho, determinando essas coisas todas. E deixar agir, deixar o extrafísico poder atuar. Né? Então, a sensação depois de desbloqueio e dessa percepção da dificuldade que tem o extrafísico de perceber o que é uma consim, e ao mesmo tempo, como consim, também tem a dificuldade de perceber o que é não estar vestida de matéria. Eu acho que foi mais ou menos que eu posso resumir. Você está se sentindo bem agora? Uhum. Tá bom. Obrigada. E agora, como é que foi lá o senhor? No início, eu senti taquicardia, senti disparar. Eles chegaram hoje aqui, né? Isso. Nunca vieram aqui. Primeira vez no CEEC. E depois eu me senti bem tranquilo, relaxei, tranquilo. Fiquei bem. Você já conhece alguma coisa sobre energia? Já estudou sobre isso? Leio sobre energia, leio sim. Já fiz cursos. E a Fabiana, como é que foi lá, Fabiana? Assim, foi basicamente a sensação de tranquilidade, energia bem suave, tudo. Mas ao mesmo tempo tá bem vigilante, tá entendendo? Tá atento ao que acontece ao redor, não fica disperso. Não é porque relaxou, tá com essa sensação de suavidade que tá disperso. Vocês acham que valeu a pena entrar aí no campo? Valeu? É porque chegaram aqui hoje, não sabiam nada, não entenderam nada. E do Rio de Janeiro era de Pernambuco. Né? Você já fez curso, né? Então tá bom. Muito obrigado, valeu a participação. Mais vapt-vupt. Está mais doce, mas está funcionando. Gente, eu devolvo a Dulce aí para vocês. Pode ver. O que ficou parado aí, ou mal parado, ou que precisa de entrar ainda nos dados. Aqui na página 16, na antagonismologia, na segunda linha você fala do antagonismo valores venerados, valores invertidos. Pode expandir mais sobre esse antagonismo? A proposta aqui, João, é realmente um antagonismo extremo, né? Uma coisa é você ter os valores, venerar alguma coisa e ter aquilo como uma crença, enfim, venerar alguma coisa. E então pensar numa extremidade disso, que seriam a inversão de valores, né? E então esse posicionamento de inverter os valores é que vai propiciar essa condição do neovalor, tá certo? Então a ideia do antagonismo aqui é mostrar os diferentes posicionamentos em relação aos valores estabelecidos, né? Então pensar nessa condição, né, no nosso dia a dia da gente estar tratando os valores dessa maneira e buscar a inversão deles, o questionamento mesmo, né? E como é que você vê assim para a pessoa
se auto-pesquisar para ver quais são os valores básicos dela, aqueles 5, 6 valores básicos dela. O que você estudou, o que você vê, assim, para a gente começar a pesquisar isso na gente? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é a questão do que qual a sua incidência maior, qual a maior incidência na sua autopensenidade. Acho que começa por aí. A pessoa, por exemplo, coisa bem básica, né, que eu vou falar agora, é a questão da pessoa maníaca por fazer alguma coisa bem fútil, né? Então, ou a pessoa que tem mania de comer alguma coisa, ou chocolate, ou tem mania de ver novela. Então, assim, é realmente a análise da autopensenidade. Isso aí eu acho que mostra já, dá um bom retrato do dia a dia. E a outra coisa é aquele hábito boca torta, né? Aquilo que você faz sem muita escolha, quase que por impulsividade, por instintividade, aquilo mostra, no fundo, quais são os seus valores momentâneos, né? E aí por isso que é importante parar para refletir, né? Para pensar sobre eles, né? Aquela questão da automação, de fazer aquilo todo dia. Bom, às vezes quando a gente é apertado de alguma forma na vida, a gente vê quais foram as nossas tendências, para onde a gente foi, para que lado a gente foi. Claro, com certeza. Isso daí mostra também. Né? O que quer dizer, essa coisa de valor, até queria falar um pouco sobre isso. Esse tema, ele é muito estudado, né? Tanto é que eu não tive a pretensão aqui de propor nada de paraxologia ou de axiologia. É um tema, assim, na verdade tudo envolve valor, você concorda? Todas as suas escolhas, comportamentos assim, mas o que me chama a atenção é que, no fundo, você precisa fazer essas opções, você realmente precisa dar um plus a mais, alguma coisa, que é o valor que você dá tudo na vida, para você ter um posicionamento, né? E se você não cuida disso, de como que você está valorando as coisas, você não vai adiante, né? Você fica realmente na mesmice, né? Então, eu pensei assim, de chamar realmente atenção para isso. E também fazendo assim uma autorreflexão mesmo sobre a minha vida, as coisas que eu já passei, o que eu acho que ainda tenho que reconsiderar, né? E tem mais uma pergunta aqui na página 14, na fatologia, segunda linha. Os neovalores inatos a serem vivenciados. Pois é. Aí é uma questão de, assim, essa tentativa de autocognição, de autoconhecimento, claro que considerando multidimensionalidade, enfim, ao máximo possível, ela leva a gente a desconfiar que tem muita coisa que não foi ainda vivenciado, né? E claro que essa busca dessa holomaturidade, de ter maior discernimento, vai levar você a vivenciar aquilo que você tem dentro de si que ainda não descobriu. Eu já me peguei inúmeras vezes, alguém até coloca alguma coisa, ou eu mesma descubro que eu tenho algum traço, ou alguém tem, ou alguma situação e que não aflorou, não foi ainda tirado partido daquilo, né? Então, assim, é justamente essa condição, né, que eu coloco assim na frase enfática, né, João? Tem a ver com essa colocação assim dos valores inatos a serem vivenciados, né? Quer dizer, inatos no sentido de que são seus, que você já nasce com eles, né? Que eu coloco, então, do emprego lúcido, da inteligência evolutiva, conduzindo ao descarte decisivo, né, dos valores obsoletos, a partir da autoexperimentação destemida, cosmoética, cingindo esses neovalores intermissivistas, que são esses inatos que provavelmente foram trabalhados e que precisam ser reavivados, né, resgatados e considerados com mais veemência, né, pela gente. Tá certo? Dulce. Aqui no ar. Na página 14, Fatologia, acho que é o último item da página 14. Sim. A relatividade da hierarquia
dos valores pessoais em função da faixa etária e da escala evolutiva das consciências. A questão da relatividade dos valores é alguma coisa assim já bastante comentada, né, e considerada pelos estudiosos dos valores. E aqui eu coloco, então, essa importância da sua hierarquização, né, da definição do que é realmente prioritário, de como que isso precisa ter, tem e realmente precisa ter, você precisa ter lucidez para isso, da importância dessa escala de valores em relação à sua idade, à sua faixa etária, e claro que isso também tem uma variação em função do momento que você está, do patamar evolutivo que você está, você concorda? É claro que um valor para um não desperto é muito diferente de valores de um desperto, e assim sucessivamente. Ao mesmo tempo que eu, uma pessoa com 50 e poucos anos, não posso me dar ao desplante, né, de manter alguns valores que um jovem de 15 anos possa ter, né? Então eu chamo a atenção para essa importância de considerar essa hierarquia, né? Existe uma hierarquia de valores, ela precisa ser compreendida, estudada, respeitada e aprimorada, que é o mais importante. Clareou? Sim, perfeito. Perfeito? Que bom. Agora, uma coisa que eu queria falar sobre o neovalor é o processo da cognição. Por exemplo, a turma toda aqui conhece bem o que é um amigo urso. Mas vocês sabiam, será que todo mundo sabe, que na América do Sul tem 6 países dos Andes, países andinos, que têm ursos? Vocês sabiam disso? Mostraram os ursos, eu vi os ursos. São 6 países andinos da América Latina que têm ursos. Tem gente aqui entre vocês que talvez nunca tenha visto urso. Outros só viram o urso no circo. Agora, vê, tem 6 países aqui embaixo que tem urso. Você sabia disso, João? Pois é. Agora, ó, mostrar tudo na televisão, das pesquisas que fizeram. Eles estão tentando ver se sustentam a vida desses ursos. Então, tem urso daqueles de nariz comprido, sabe como é que é? De todo tipo. Né? Pois é, não, mas os ursos se esquecem, porque ó, são poucos. Interessante, não tem muito, não, eles estão sendo extintos, então eles estão de olho neles. Agora, ó, 6 países da América Latina. Agora, outra coisa muito séria em matéria de cognição. Hoje tem uma pessoa aqui muito séria que está fazendo aniversário de 17 anos. E sempre que ela faz aniversário, as mulheres todas fazem, porque hoje é dia da mulher. De modo que vocês dão umas palmadas que é a Rosa. Representante. Pulse, aqui na página 16, fala um pouquinho do primeiro trinômio, por favor. O trinômio neocorrência, percussiência e neovalor. Aqui, Djalma, eu estou chamando a atenção para perspicácia, né, para a agudeza necessária diante de neocorrências, né? Muitas vezes as coisas, os fatos e parafatos acontecem, a gente não dá devida importância, não vislumbra porque tem em torno daquilo e não prossegue com as consequências, com a análise da importância daquilo, né? Então, o trinômio neocorrência, percussiência. Neocorrência, no caso de alguma coisa nova, né? De algum acontecimento fora do padrão, fora da rotina. Muitas vezes aquilo ocorreu repentinamente, de relance, e você não dá bola, não liga. Então, chamar atenção para a importância da agudeza, da perspicácia, da percussiência em relação a essas neocorrências, que é o que vai promover o neovalor em relação a alguma coisa que está precisando
ser considerada, né? E muitas vezes essas neocorrências podem ser bem promovidas por amparadores, né? Muitas vezes a gente está fazendo algum trabalho, alguma coisa, e em função da importância, né, da assistência que precisa ser feita, tem algum novo fato, e aí a gente precisaria ir para aquele veio, né, até do verbete proposto pelo professor Valdo, que é do parângulo, alguma coisa que não foi vislumbrada ainda, e que é isso que vai estar trazendo para a gente uma valorização de alguma coisa nova que precisa ser considerada, né? E eu chamo a atenção, então, para essa condição, tá certo? Entendi. Entendeu? Legal. Aproveitando aí, eu acho que tem a ver, na efeitologia, na penúltima linha, na terceira linha de baixo para cima, o efeito valorativo da intraarticulação cognitiva. Quer dizer, como é que você funciona, né? Fala um pouquinho mais disso. Então, o efeito valorativo, né? No caso, o valor que as coisas tomam, né? A partir de intraarticulação do conhecimento que você tem. Então, aí entra a questão do dicionário cerebral analógico, né? Ontem o professor Pedro falou bastante sobre isso, a questão do verbete jargão, por exemplo, a questão das diversas linhas de cognição, que é preciso você aprender a jogar com isso para você, quanto mais você consegue jogar com essa intraarticulação cognitiva, que você, com o tempo, vai aprofundando, incrementando, acrescentando, e isso vai dando novas linhas, a tua cosmovisão aumenta, você concorda? Com isso, você dá neovalores a algumas coisas que você não conseguia antes, por estreiteza de visão, tá certo? Então, a ideia aqui é chamar atenção para isso. Tá claro? Eu queria só chamar a atenção, eu não sei se você pensou nisso, mas durante a sua exposição você fez um paradoxo, assim, que eu achei super interessante, que tem a ver com o seu último paradoxo aqui. Quando você falou que era importante a gente ter várias experiências em vários grupos ou seja, ter variância para chegar na invariância do... Não foi como era? Não. Gostei. Vê se a Minerva aprova para inserir. Mas olha, nós estamos esperando então mais uma série de exemplos da sua parte, da Rosa, com neoverbetes, tá certo? Eu quero acusar aqui a presença hoje que eu estou vendo da nossa lexicóloga, a Lourdes está aí, vocês viram que ela está aí? É ela, coisa séria. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos uma centena de assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 11 perguntas online e 25 votos presenciais. Os recados de hoje são do Leandro sobre o voluntariado na transmissão das tertúlias, o Albert sobre o curso Recim 1, a mim sobre o curso Tenepsograma e a Cristina Aracag sobre teáticas do CPC. Agora com vocês, Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde. A enciclopédia da Conscienciologia é um valor para você? Valor também é aquilo que a gente investe de tempo, energia e dinheiro também. Então, mostre que a enciclopédia é um valor para você, você amigo ou amiga que está com a sua assinatura vencida já há algum tempo. Renove a sua assinatura. Né? Coloque aí a sua energia e também esse investimento evolutivo que também é financeiro. Em março, já vários novos amigos também já tiveram sua assinatura vencida e estão recebendo um e-mail bem simpático convidando vocês a renovarem. Então a gente espera que vocês mostrem os neovalores de vocês na prática. É só ligar para o CAEC 45 35 25 26 52 e renovar a sua assinatura. Ou passar aqui na recepção. É rápido e fácil. Obrigada.
Olá, pessoal, boa tarde. Nós vamos dar 2 recadinhos aqui da transmissão das tertúlias para vocês. Um é que nós ainda estamos abertos aos interessados residentes em Foz do Iguaçu a vir voluntariar com a gente. Quem tiver disponibilidade, pelo menos uma vez na semana, de estar presente aqui, do meio-dia às 3, pode procurar a gente ou mandar um e-mail para tertulias@caec.org. O outro recado é para vocês fazerem as suas inscrições no nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/tertuliário. Essas inscrições, vocês quando entram lá em cima no iniciozinho tem um botão escrito inscrever-se. Vocês clicam ali, preenchem alguns dados e vocês vão receber atualizações do canal. Isso é importante porque quanto mais inscrições nós tivermos, mais fácil vai ser de nós estabelecermos uma parceria com o YouTube para disponibilizar um canal de transmissão mais estável e para mais pessoas. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Hoje começa na Conscius o curso Recim 1, cujo objetivo é a resposta completa do conscienciograma e, ao final do curso, a apresentação do gráfico para a turma ali dos colegas. Esse curso dura 6 meses e as aulas são semanais, começando hoje, 19h30 às 22 horas. As inscrições e maiores informações na recepção do CAEC. Obrigado. Boa tarde. O meu convite é para os tertulianos e teletertulianos, mas em especial para o povo lá do Nordeste. Nesse mês de março, o professor Epicom Mário Oliveira estará em Recife, dando alguns cursos sobre TENEPS. Então, no dia 16 de março, o curso básico de TENEPS, e no dia 17 e 18 de março, o curso TENEPSograma. O curso TENEPSograma, o objetivo dele não é apenas para os tenepsistas, é tanto para os não tenepsistas, mas pessoas que têm interesse em fazer TENEPS, ou só uma curiosidade sobre TENEPS, mas principalmente para os tenepsistas, que vão poder avaliar a sua TENEPS a partir da resposta a um questionário de 100 perguntas. Esse curso tem 2 campos, em que você vai poder comparar o campo de uma TENEPS inicial com uma TENEPS avançada. Essa é uma parceria da CIP com o IPC, e o telefone em Recife para as inscrições é 81 3463 4979. Corrigindo, não é IPC, é Intercampo, desculpa. Obrigada, até lá. Boa tarde a todos. A gente faz o convite para vocês participarem do curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Se vocês têm interesse em fazer uma reavaliação dos valores pessoais e ter um instrumento prático para a implantação de neovalores, nós convidamos você a fazer esse curso, porque um dos objetivos do CPC é justamente nós fazermos uma reavaliação dos nossos valores pessoais, repensarmos os nossos neovalores e buscarmos aplicá-los no dia a dia para qualificarmos a cosmoética pessoal, a autocosmoeticidade. O curso acontece em 2 módulos aqui em Foz do Iguaçu. O primeiro módulo de 23 a 25 de março e o segundo módulo de 25 a 27 de maio. É um curso eminentemente prático, em que os professores estarão disponibilizando o Labicom pessoal, inclusive os seus próprios CPCs, para que os alunos possam, então, fazer cotejos, conhecer de técnicas, né? Não só para a elaboração do Código Pessoal de Cosmoética, mas também como como implantar esse código no seu dia a dia. Mais informações e inscrições, procurem o CAEC. Obrigada. Verbete eleito para amanhã. Exumação historiográfica. A especialidade, pesquisologia, a autora, professora Laura Sanches. Obrigado pela sua presença e até amanhã.